A palavra do dia de hoje está aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 6, nos versículos 12 em diante. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para o alimento. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros da meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o corpo que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão dois em uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Glória a Deus. Essa passagem de Paulo, essa palavra de Paulo, é a palavra do Espírito Santo aos nossos corações. Jesus disse para os fariseus e para os saduceus: vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. E esta é a grande verdade espiritual. O apóstolo Paulo aqui ele fala em primeiro lugar sobre o poder e autoridade da liberdade. Muitas pessoas transformam a liberdade em libertinagem. Muitas pessoas não sabem conviver com a liberdade. Por quê? 1 João 2,27, o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas que convém saber, não ter necessidade que alguém nos ensine nada. Então, todas as coisas me são lícitas, mas o quê? Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas são lícitas, segundo a direção do Espírito Santo. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm como um homem de Deus, como um jovem de Deus, como um servo de Deus. Por isso que há uma diferença muito grande entre proibições, entre regras e entre opções espirituais. A minha opção espiritual é não me contaminar. É opção, é consciência da liberdade. Eu não preciso ficar me escondendo, eu não preciso ficar assustado, eu não preciso ficar sobrecarregado. Eu tenho liberdade para dizer não à prostituição, não ao pecado, não à malignidade. Ser livre para lutar contra as minhas deformações e entender que não são as situações temporais que poderão me destruir se eu estiver cheio do Espírito Santo. Esta é a direção do Senhor, porque Romanos 8, os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são verdadeiramente servos de Deus. O contexto que Paulo fala aqui é o contexto absolutamente claro da prostituição, da entrega do corpo à malignidade. E Paulo fala sobre exatamente aquilo que é a contaminação do corpo, aquilo que é a união do pecado, da prostituição, da imoralidade, daquilo que é imoral, que você pratica às escuras, aquilo do homem que se une à prostituta e espiritualmente faz com ela uma só carne. O adultério, a prostituição, a relação sexual
ela é espiritual. Quando a pessoa se relaciona espiritualmente, ele se torna dois em uma só carne, espiritualmente. E Deus trata marido e mulher como uma unidade. Quando a pessoa se relaciona fora do casamento, ou então se prostitui, o que acontece? Ele se torna um com aquela pessoa e, consequentemente, Satanás os trata como um. Ah, eu sou servo de Deus. Mas você se fez um com a sujeira de Satanás, você é um com o pecado, você é um com a miséria. Quando eu me uno espiritualmente em Cristo, eu sou um para Deus. Quando eu me uno com a prostituição, eu sou um para Satanás. Então esse entendimento é muito importante para você, porque o apóstolo Paulo, ele fala, você tem que entender isso no teu espírito, você tem que entender que você é separado. E ele fala o quê? Agora, você tem que entender que você é o santuário do Espírito Santo de Deus. O teu corpo é o santuário do Espírito Santo de Deus. Meu Pai de amor, se o meu corpo é o santuário do Espírito Santo, eu preciso que de andar em novidade de vida. Eu preciso abandonar as coisas do velho homem. Eu preciso de renascer. E renascer me traz o quê? Novidade de vida. Faz com que as coisas velhas fiquem para trás. Renascer, eu recebo vida aonde estava morto. Renascer é a perspectiva de todas as coisas novas e do nascimento espiritual. Porque João 3, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. A carne inclina para as coisas da carne, o espírito para as coisas do espírito, e são opostos entre si. E há uma guerra. Agora, se eu nasci de novo, então eu consagro o meu corpo, eu falo não para Satanás, eu me purifico no sangue do Cordeiro e eu sei, eu já não me pertenço mais. Eu não tenho mais autoridade sobre o meu corpo, eu não tenho mais autoridade sobre a minha vontade. Gálatas 2:20, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Portanto, é isso que o apóstolo Paulo fala, e ele fala que você foi comprado por bom preço. Portanto, não seja roubado, não seja manipulado pelos teus desejos. Ah, mas eu não estou aguentando. Você aguenta. Ah, mas a tentação foi forte. Maior é o poder do Espírito Santo do que a tentação. Ah, mas eu não pude suportar. Você suporta. Tiago 4,17, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Posicionamentos nos trazem livramentos, posicionamentos nos trazem prosperidade, posicionamentos nos trazem autoridade e poder de Deus. Então, assuma agora esta posição de servo de Deus e quebre todos os laços, elos e vínculos com a malignidade, com os maus pensamentos, com a pornografia pela internet, com os relacionamentos ilícitos e com as companhias que te levam para as baladas, te levam para as noitadas e que te fazem viver uma vida dupla. Deus sonda, Deus te conhece. Deus e disse: sede santos, como eu sou santo, em toda a vossa maneira de viver. Receba esta palavra e tome um posicionamento. Fala, minha opção é a santidade e eu vou viver dentro dela. E você, meu querido, que caiu da fé, você que se entregou, um dia o diabo pegou uma brecha na tua vida, você se uniu à prostituta, hoje você está nas drogas, você está caído, você está destruído, e você está se aproximando do Natal, e esse vazio está crescendo tanto dentro de você. Volta para a casa do Pai, volta porque você tem um lar, você tem uma casa, você tem um ministério, você tem um chamado,
E nós queremos que você se sinta protegido, curado e liberto. Esse é o posicionamento que o Espírito Santo está te pedindo agora. Qual é? Levante-se dessa situação e me procure. Procure agora o Espírito Santo, procure agora a tua cura. O livro mais esperado do ano, agora ao seu alcance. Colheita Apostólica, de autoria de apóstolo Estevão Hernandes. Muitos cristãos se perguntam por que eles têm levado uma vida miserável em todas as áreas. Se questionam por que isso acontece com eles, se Deus prometeu para o seu povo que nada lhes faltaria. Essas são algumas das muitas questões respondidas por apóstolo Estevão Hernandes. Revelações de Deus narradas de maneira simples e direta. Palavras vividas no ano apostólico de Joel. Os segredos espirituais que levam os filhos de Deus a viver abundância, restituição e honra. Colheita Apostólica, de apóstolo Estevão Hernandes. Seja você o povo apostólico que é santificado para ser próspero. Adquira já o seu no gospelbay.com.br.